Oi, pessoal, tô aqui de volta. Eu estava pensando em gravar esse vídeo, contando um pouco da minha transição, né, de carreira, que ela foi meio que feita um pouco antes da pandemia, né, e foi feita totalmente depois da pandemia, né. Acabou que eu publiquei um pedaço, né, do vídeo que eu fiz antes do ano novo, né, de encerramento de ciclos, eu coloquei no meu antigo perfil. Porque para quem não sabe, né, quem me conheceu depois da transição, eu já tive um comércio, né? Eu tive uma loja durante 12 anos, loja de roupa e sapato, né? Então, quer dizer, eu já trabalhei com esse ramo da moda, né? Eu sempre tive facilidade com vendas, né? E nesse território aí eu fiz muitas amizades, eu conheci muita gente, eu fiquei muito conhecida, né? Nessa questão de ter comércio, a gente fica muito conhecido. Então, eu aproveitei esse meu perfil, né? E fiz a publicação desse pedaço do vídeo, né? Mas muita gente nem sabia dessa transição, então eu vim aqui até para contar como aprendizado, né? Eu pretendo fazer esse ano esse projeto, né? É um projeto até assim, eu vou colocar o tema depois, né? O título, porque uma coisa que faz muito sentido na minha vida. Às vezes eu sempre mandava de manhã um bom dia, né, para os meus amigos, para, né, para os conhecidos, para os meus pacientes e colocava, né, bora para a vida que a aula já começou, né? Então eu quero trabalhar o autoconhecimento relacionado ao aprendizado, né? A vida como uma escola, que a gente nunca deixa de ser aluno, né? Então, enfim, o projeto vai ficar um pouco, né, para outro vídeo. Nesse vídeo eu queria falar a respeito dessa minha transição, né? O que que acontece? No ano de 2017, eu pensei, né, em fazer a faculdade, porque eu sempre quis estudar psicologia. Lá na primeira faculdade que eu fiz, eu não tinha como fazer a psicologia naquele momento, né? Não tinha em Resende, na verdade. Então eu fiz economia, né? Eu vim de uma família de professoras, né? De mulheres que estudam, né? Para ser professoras, que estudavam para ser professoras. Algumas delas realizaram, outras só estudaram mesmo, mas sempre com essa formação mesmo de humanas, né? Eu sou de humanas, não tem jeito. Só que aí eu fiz economia, né, que ser a ovelha negra da família, e eu falei assim, eu vou para outra área, fiz economia, né? Enfim, uma outra trajetória. Mas eu sempre quis estudar psicologia, né? E aí, em 2017, apareceu essa oportunidade, que foi o início, né, de um ciclo, né? Se você fizer a conta, 2017 foi o ano 1 também, como está sendo agora 2026, né? Então, assim, no nada, a chave não vira à toa, né? E eu enfrentei, né? Na época, eu estava dentro de um relacionamento, estava casada já, né, há muito tempo, e tinha um filho de 5 anos e meio. Só tinha um filho, né? E a loja. Só que a loja também não estava muito bem das pernas, não. E na verdade, não era a loja que não estava. Eu não estava mais satisfeita com o que eu estava fazendo, né? Não estava mais realizada ali. Porque, gente, para quem me conhece, eu sou uma pessoa que eu tenho que estar inteira no que eu estou fazendo, tá? Tanto nos relacionamentos, tanto na minha atividade profissional, tá? Nas minhas amizades, todo mundo sabe. Eu me dou por completo, eu sou assim, tá? Então, assim, quem me conheceu da loja lá, né, do meu comércio, não eram simplesmente clientes que eu tinha, tá? Muitas das vezes eu fiz amizades ali. Eu tinha pessoas ali que às vezes se aconselhavam comigo. Eu já fazia já o atendimento ali na loja, né? Eu conto isso quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu conto muito esse caso, né? Que às vezes eu estava fazendo uma venda, fechando uma venda ali na loja, né? Porque tinha gente que gostava, eu tinha, né? A funcionária, né? Tinha parceiras ali que trabalhavam, né? Eu não gosto nem de falar funcionário, porque eram parceiras, né? Eu me vinculava muito com as meninas que trabalharam comigo. Então, assim, mas quando eu estava fechando uma venda ali, que às vezes a pessoa queria ser atendida por mim, né? Quando eu estava na loja, a gente conversava, às vezes a pessoa chegava muito mal, às vezes até pessoas da rua que eu não conhecia. E eu fazia o atendimento ali, entendeu? Às vezes a pessoa estava ali comprando por compulsão,
né? Hoje eu vejo que era pura compulsão, a pessoa não estava bem emocionalmente. Gente, eu atendi as pessoas, no final das contas, as pessoas saíram muito bem dali e elas não compravam nada. Então eu já estava chegando nesse limite de fazer atendimentos ali, né? Hoje eu tenho amigas que me falam, Márcia, você me deu, você me ajudou muito naquela época, o atendimento que eu fazia com você ali, entendeu? Que era de graça, né? Hoje eu não posso atender amiga, né? A gente tem a ética, né? Que a gente não pode atender conhecidos, então assim, não pode ter vínculos, né? Com o paciente. Entre aspas, né, gente? Porque o vínculo existe mesmo, né? O vínculo que eu falo é o vínculo de anterior, né, ao processo terapêutico, porque depois tem que ter mesmo um vínculo ali de confiança, tá? Mas eu queria contar, né, essa parte da minha vida, como foi feita a transição para quem não sabe. Aí, em 2017, eu comecei a estudar, entrei na faculdade, são 5 anos de faculdade, para quem não sabe, né? Aí eu ainda fiquei, nesse meio tempo eu arrumei a Maitê, né? Para quem não sabe também eu engravidei, né? Tem uma menina de 5 anos que tem síndrome de Down, né? Mas ela é uma pessoa maravilhosa. Eu não falo nem que ela é criança, porque assim, ela dá, ela é show de bola, ela dá uma lição, né, pra gente. Ela mostra muita coisa, ela me ensina todo dia. Enfim. Aí nesse meio tempo, né, do tempo da faculdade, eu quis, né? Eu quis arrumar, ela não aconteceu não, eu planejei. Eu quis arrumar um segundo filho e aí eu engravidei dela. Ela nasceu em 2020 na pandemia e eu me formei em 2022. Era para ter me formado no final de 2021, mas com a gravidez dela eu adiei 6 meses, né? Mais um semestre e eu me formei em agosto de 2022. Então, para quem não sabe, eu fechei a loja, né? Em 2020, na pandemia, em outubro. A minha loja durou 12 anos, tá? Não foi pouco, 12 anos. Como você não forma vínculos durante 12 anos com clientes? Clientes, muitas das vezes, que estavam comigo desde o começo, desde quando eu abri a loja, entendeu? Então, eu queria contar essa transição minha, como é que eu fiz, né, essa transição do comércio, né, para a psicologia. Psicologia sempre foi um amor mal resolvido dentro de mim, né? Uma coisa que tinha que vir e eu acreditei, eu encarei, né? Porque é muito difícil você fazer uma faculdade já casada, com um relacionamento, com um filho pequeno, né? E nesse meio tempo aí, a loja também ainda, né? Eu fechei a loja em 2020 e depois uma gravidez no meio, mas, gente, deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu sempre tive notas ótimas na faculdade. Notas que eu não tirava na primeira faculdade quando eu era solteira, né? Que eu trabalhava e estudava só, não tinha família, né? Não tinha compromisso. Na segunda faculdade eu só tirava notão mesmo, fechei com chave de ouro a faculdade. Então, assim, era um caminho que eu tinha que percorrer e hoje eu venho falar com vocês que esse início de projeto também é mais um sonho realizado, né? Que o meu objetivo é levar sempre essa mensagem de autoconhecimento, de acolhimento, de é, dessa percepção, dessa vontade, né, de esperança, né, porque eu acho assim, momentos difíceis sempre vão ter, né, mas tudo que a gente passa tem um porquê, um para quê, né, porque o porquê quem falava era o Freud, mas assim, a minha abordagem já é junguiana, então a gente já faz a questão de para quê, né, o que que eu vou fazer com isso que eu estou vivendo hoje, né, então assim, era para ser um vídeo curto, né, mas acabou se estendendo, mas era essa minha trajetória, um pedaço da minha trajetória que eu queria contar para vocês. E assim, convidar vocês para participar, gente. Entrem lá no meu perfil, eu tenho um perfil no Instagram, desde quando eu era aluna da faculdade, então tem muita coisa lá legal. Outra coisa que eu queria contar para vocês, né? O perfil do Instagram, para não esquecer, é Márcia Freitas PC, né? @Márcia Freitas PC. E o meu canal do YouTube é o mesmo nome, Márcia Freitas PC, tá? Mantive o mesmo nome por enquanto, até a gente ter um título legal para esse canal, mais direcionado, tá? E lá no meu perfil do Instagram tem também o meu projeto que eu trabalhei o ano retrasado, né, 2023, 2024.
Eu trabalhei com o meu grupo de mulheres, né, no presencial, que chamava Ciranda, né? Ele é bem, eu vou trazer ele para o canal também, vou dar umas pinceladas aí que eu trabalhava com contoterapia, né? Mas isso aí é um outro vídeo, tá? Então tem bastante conteúdo lá no meu perfil e eu pretendo colocar toda semana alguma coisa nova também no meu canal do YouTube, tá? Me conectando com vocês, tá? Então eu espero que essa jornada seja de muita que traga muitos frutos, né, para todo mundo, tanto para mim quanto para vocês, né? Essa conexão se faça mais ainda, né? Que seja cada vez maior. Assim como eu gostava de ter essa conexão no meu comércio, né? Com os meus clientes, hoje eu trago todo esse carinho, esse amor, esse acolhimento que eu fazia lá, eu trago pro meu consultório, né? Pro meu consultório e pretendo trazer agora aqui esse contato com vocês. Tá bom? Que vocês tenham uma boa semana, então, e a gente vai se vendo, vai se falando por aqui. Tá bom? Beijo.